Sports Talks está no ar. Eu sou Cris Macis e hoje, como estamos no meio da Copa do Mundo, vamos falar de muito futebol, mas vamos falar também de business, como fazer dinheiro dentro da indústria do ecossistema do futebol. E para isso, eu trouxe um grande amigo meu, ele é chileno e ele veio em São Paulo e faz muito sucesso como formador e especialista em futebol e em business. Trago aqui para vocês Eleazar Villavicencio, querido, bem-vindo, bem-vindo. Muitas graças, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo e vocês também pelo convite que fizeram. Eu te trouxe aqui com essa pegada de futebol para falar da Copa do Mundo. Primeiro eu quero saber, temos um favorito já para ganhar a Copa do Mundo este ano? Temos vários e esse é um grande problema, mas é um problema positivo, né? Eu acredito que temos Argentina, França e Brasil, são os três favoritos que eu vejo aí para a Copa do Mundo. Então você colocou o Brasil no top 3 aí. Sim, não tem como deixar fora. Por mais que às vezes a gente tenha muitas dúvidas, a potência de cada jogador, onde eles jogam, o que eles representam, não só no Brasil, mas no time deles, dá uma força aí. Eu acredito muito também no Ancelotti, eu gosto muito dele como técnico. Italiano está trazendo bastante a força da Itália para a nossa seleção e também um pouco de disciplina, né? Também esse profissionalismo até europeu, né? Eu acho sensacional. E falando nisso, eu fui convidada para assistir o próximo jogo do Brasil na Dinastia. E a Dinastia, até onde eu sei, também é a sua casa. Você quer explicar um pouquinho como é que fica essa sua relação com a CBF, com a Dinastia, com o Shark Tank? Tem muita coisa aí que a gente quer conversar a respeito. Conta aqui pra gente, Eleazar. Todo mundo durante a sua vida tem um livro para escrever, né? Porque passa tantas coisas que eu acho que a biografia de cada um é muito rica. A minha também, eu digo que ela é um pouco aleatória, porque como você disse, eu sou chileno, estou há uns 20 anos aqui no Brasil. Hoje eu trabalho numa aceleradora de negócios, são mais de 115 empresas de uma investidora chamada Carol Pfeiffer, que é Shark no programa Shark Tank, né? Que é o maior programa de empreendedorismo do mundo. Tem vários países, no Brasil já está indo para a 11ª temporada. E eu participei desse programa há uns anos atrás, na 8ª temporada, com a minha escola de futebol. Tem uma coisa muito curiosa, Cris, quando a gente fala de negócios, quando você tem uma visão dos dois lados da mesa, fica mais fácil entender para você poder construir, né? E comigo aconteceu um pouquinho isso. Em 2023, eu fui para o programa com uma escola de futebol para pedir para que alguém dos negócios investisse na minha empresa. E aí eu não sabia a visão do investidor. Hoje, como eu trabalho com o Carol Pfeiffer diretamente, e a empresa já está sendo tocada de forma independente, eu consigo ver a visão do empresário em torno a isso. E para trazer isso para o futebol, aí a gente tem que caminhar alguns passos para trás. A minha família ama futebol. Meu pai foi técnico de futebol, meu irmão, que você também conhece, Cristóvão, é técnico de futebol. Então a gente construiu uma série de escolas de futebol no começo. E isso trouxe a gente para o mundo do futebol. Só que a gente começa a ver ali dentro que o futebol por si só, às vezes é limitado. As pessoas enxergam só os jogadores, os empresários, algo da torcida, e quando a gente fala de negócios, pensam nos patrocinadores. E aí se limita, né? Então o que a gente quis enxergar e trazer é justamente essa visão externa de como a gente pode transformar algo que é popular, algo que é comum e às vezes muitas vezes até social, em um ambiente de negócios, porque é o negócio, é o dinheiro, a parte financeira que vai fazer com que tudo isso se sustente. Senão fica só uma série de brincadeiras, de jogos e ao longo prazo acaba terminando, né? Eu acho interessante isso, porque quando a gente assiste futebol, todo mundo aqui ama futebol, né? Este programa é sobre futebol. O VRT Esportes começou a existir por conta do futebol, né? A gente logo pensa nesses grandes torneios, Copa do Mundo, Champions, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas a gente precisa entender que todos esses craques vieram de algum lugar, né? Eles foram formados em algum momento da vida deles. E como que você, enquanto formador e um homem que hoje lida com grandes empresas, consegue aliar tudo isso a um sucesso profissional e a um sucesso financeiro também? Então, eu posso ganhar dinheiro não sendo jogadora, não sendo empresária e não sendo dona de clube de futebol. Como é que dentro desse ecossistema do futebol eu posso ganhar dinheiro sem ser um desses três stakeholders, né, que a gente fala? Perfeito. Um dos maiores segredos para os negócios em alta escala, em alto nível, é a flexibilidade. Isso eu tenho aprendido nos últimos anos. Sempre que você vai sentar com alguém para fazer negócios, você tem que chegar já com flexibilidade, porque as duas partes vão construir juntas, né? Então,
existe muito espaço que um lado não vê, que o outro pode ajudar e complementar. Isso no futebol acontece do mesmo jeito. Se a gente só enxerga a evolução do jogador, o técnico em si, e não olha desde fora, desde um olhar com outras culturas, com outras experiências, a gente acaba se fechando e se deixando levar. Por quê? Acredito que o futebol tem duas características muito fortes. A primeira é viciante, acaba sendo um jogo, realmente um jogo. Quando você perde, você fica mais viciado que quando você ganha. Isso como técnico, quando eu fui técnico também como jogador, você perde, você imediatamente começa a pensar, como é que eu ganho o próximo jogo? Como é que eu ganho o próximo jogo? Quero que chegue logo o próximo jogo. Então, você se deixa levar por essa dinâmica, né? E o segundo aspecto é justamente isso que todo mundo tem uma vivência fora do futebol, só que quer esquecer dela quando vai trabalhar no futebol. Quando a gente fala de formação, por exemplo, eu dou aula na CBF Academy para os treinadores, né, na licença Pro. E eu trabalho só com os técnicos de Série A e de seleção brasileira ou seleções de fora. E como é que a gente ensina para os nossos jogadores de alto rendimento a expandir a sua capacidade? Trazendo outras coisas fora do futebol. Cultura, música, cinema, outros entretenimentos que possam reforçar. O futebol tem a maior força hoje para os negócios. O que qualquer empresário ou empresa quer hoje para o seu negócio? Leads, comunidades, concentração de pessoas em torno ao seu próprio evento. Então, se a gente sai do campo de futebol e começa a enxergar a força que a comunidade da torcida tem, a força de comunicação que se tem dentro de estádio. Imagina que você fazendo uma ação dentro do estádio, num jogo forte, você está atingindo milhões de pessoas. Isso você nos negócios é o que você mais quer. Como é que eu me comunico com milhões de pessoas para poder oferecer algum serviço, algum produto, algum negócio? Então, respondendo diretamente a sua pergunta, como é que a gente pode ganhar dinheiro além do campo de futebol? É justamente olhando a força que o futebol tem e o que eu posso fazer de maneira externa para poder usar esse público que está lá dentro. Nossa, sensacional. Sensacional e também, ao mesmo tempo, dá um nó na cabeça da gente, né? A gente começa a pensar mil coisas. Normalmente, quando eu falo, as pessoas saem assim, nossa, agora explodiu minha cabeça, não consegui dormir direito e comecei a pensar em alternativas. Mas a maior riqueza são as pessoas. E você trabalha com cursos? Os cursos acabam sendo uma necessidade justamente para poder abrir essa mente das pessoas nesse sentido, de falar, ó, seja flexível e enxergue o que ninguém está enxergando. Quando a gente fala, por exemplo, hoje nas redes sociais, a gente fala muito de autenticidade, de ser você mesmo. Qual que é o único aspecto que te diferencia de todas as outras pessoas? A sua história. Então, a partir das suas forças, do que você tem, do que você faz, como é que você pode transmitir isso para o público que você tem? E aí é onde as ideias estouram e a gente começa a falar, putz, o que eu posso fazer, o que eu posso oferecer, no que eu sou bom, no que eu sou boa, o que eu posso ter aqui dentro de diferente. Isso vai trazer o diferencial. Então, quando você usa a sua expertise própria, quando você tem flexibilidade e quando você está disposto também a fazer de uma forma diferente, então aí sim você vai fazer coisas que as outras pessoas não fazem. E você falou em autenticidade, né? Como que a gente consegue aliar a autenticidade a um posicionamento? Pergunta difícil. Ah, tá vendo? Eu também sei fazer isso, pergunta isso não difícil. estava preparado. mas dentro disso, a autenticidade é ser você mesmo. As pessoas que trabalham com muitas pessoas, por exemplo, a gente lá com 115 empresas, imagina a quantidade de pits que a gente ouve todos os dias. Pessoas que querem fazer negócios ou que querem que a gente invista nos negócios. A gente consegue sacar rapidamente quem é autêntico, quem não é, quem é de verdade, quem não é, quem está forçando uma barra, quem não está forçando. Porque é um treinamento do dia a dia. Não é porque a gente está querendo descobrir algo, é o treinamento do dia a dia. Então, quando a gente fala de autenticidade, é justamente você tem que ser você. Porque até isso vai ajudar a fazer mais negócios, porque a gente consegue identificar qual que é o seu nível e como a gente consegue te ajudar dentro desse nível para outro. Imagina o seguinte, chega alguém e me mostra que é perfeito, que é perfeita. Como é que eu vou ajudar? Não, meu negócio vai revolucionar o mundo, tá? Então você não precisa de ajuda. Meu negócio é o melhor do planeta. Ok, então, poxa, eu quero fazer parte, mas você não precisa de nada mais, entende? Agora, quando a pessoa chega com uma certa humildade e, de novo, a flexibilidade, que é uma das coisas que eu mais bato na tecla, você consegue ver por onde você começa na ajuda, por onde essa pessoa tem que ir, o que ela precisa aprender, que experiências ela tem que ter, com quem ela tem que fazer reunião. Então, essa autenticidade é ser você, com o bom e com suas limitações também.
E, Eleazar, você falou que você era técnico de futebol. Então, você saiu do campo e veio para o lado de dentro, né? Você saiu de dentro do campo e veio para o lado de fora do campo. E daí você virou um business, um formador business, e você trabalha com 115 empresas lá na Dinastia. Sim. E você é o CEO do Shark Tank School. Como é que você equilibra tantos pratinhos? Com muita ajuda e muitas pessoas ao redor. E pessoas boas. A gente tem que escolher pessoas boas para estarem do nosso lado. É o único jeito de fazer. Quando você quer estar no operacional, vendo tudo como é feito, tem chefes que gostam de ver até a cor da caneta com que a pessoa está escrevendo, você começa a perder muito tempo e a não deixar as pessoas evoluírem. Desde um papel de formador, tem uma coisa que você não sabia, talvez, Cris, não sei se você sabe. Mas antes de ser técnico de futebol, eu fui formado em filosofia. Não. Então, poucas pessoas sabem. Eu me formei como filósofo, depois fui dar aula em colégios e universidades, e daí eu fui para o futebol e cheguei a ser técnico profissional. E aí, pelo Shark Tank, acabei voltando para o mundo do business, né? Meu Deus, quer dizer, você deu assim... Foi um fora, dentro, fora, mas agora está tudo misturado já. Só que o que isso faz? Que a gente enxerga as coisas de uma perspectiva de onde a gente pode chegar e como que as pessoas, o que elas precisam para chegar lá também. E aí é a parte de formação, né? Quando você tem esse viés de formador, e todos os professores têm isso, desde os professores de escola infantil até os grandes mestres que a gente consegue ver o que essa pessoa precisa de formação para ela chegar onde ela quer chegar. E aí vamos voltar um pouquinho para o Shark Tank, que eu acho que é uma coisa super interessante, e a grande maioria das pessoas conhece, né? Quem nunca ouviu falar do Shark Tank, quem nunca assistiu um Shark Tank, né? Quem não viu é só pesquisar. Quem não viu é só pesquisar Shark Tank Brasil. O Shark Tank começou nos Estados Unidos, né? Sim. E daí veio para o Brasil e já está há quantos anos no Agora Brasil? é a 11ª temporada. Foi gravada mês passado. Você participou de 2023, né? Isso, eu fui em 2023 como participante, depois 24, 25 e 26 eu fui como assessor da Carol. Da Carol Pfeiffer. Sim. Primeiro, como é que é trabalhar com a Carol Pfeiffer? Carol, um beijo, Carol. Eu estive com ela hoje também. Um beijo, Carol. Então, você conheceu. Conheci. E o que vocês veem na rede social é na vida real. Então, assim, ela é uma pessoa muito acelerada, com uma visão muito prática. Ela consegue enxergar os negócios de maneira rápida e ela consegue conectar. Uma das maiores fortalezas que a Carol tem, trabalhando dia a dia com ela, ela consegue visualizar lá na frente e conectar as pessoas e as empresas certas para que possam chegar no objetivo. E você de aluno, você virou parceiro. Isso, de investido, você virou investidor. de técnico, professor dos técnicos. Sempre dos dois lados da mesa. É um pouco o que eu falo. Até quando eu vou dar palestra, eu brinco muito com isso. Então, assim, eu sei como o empreendedor pequeno se sente e como ele quer o investidor. Mas eu também sei como o investidor pensa e o que ele quer para poder gerar para os empreendedores. E no futebol também. Eu sei o que o jogador pensa, o que o técnico pensa, mas também sei o que a diretoria pensa, o que o torcedor pensa. Então, quando você conecta desde os dois lados, você consegue ser mais assertivo. E você não tem, quando você assiste um jogo, conhecendo todos esses lados, né, que você fala, todos esses, você não, de repente, a alegria do futebol, você não fica meio desapontado? Você não fica meio desiludido quando você assiste um jogo, quando você vê alguma coisa acontecendo e fala, poxa, eu já conheço, eu já vi isso, eu já vi, não vai dar certo. Eu acho que eu fico mais chateado quando algumas pessoas bloqueiam a capacidade do futebol, como que jogam contra, sabe? Quando, ou seja jornalista, seja torcedor, seja diretoria, seja interno, externo, porque o futebol é muito lindo e muito grande. Imagina assim, é o maior esporte do planeta. Ele consegue deixar as pessoas se abraçarem que nunca se viram, todas suadas, comemorando. Ele gera uma alegria que nenhuma outra atividade gera a nível social, assim. Então, assim, por que a gente está obstaculizando as coisas para que aconteça de maneira mais leve? Até porque quem é técnico acaba olhando os jogos menos com coração e mais como profissão, né? Então, o jogo em si, ele é só a parte final de todo isso. O que a gente se encanta no futebol, eu acho que é todo esse mundo ao redor dele. Uhum. Então, assim, a mim me chateia mais quando eu vejo que as pessoas puxam o freio de mão de algo que pode ser muito mais legal. E a gente está vivendo uma Copa do Mundo super... assim, ela é diferente, ela é enorme, aumentamos o número de clubes participantes, de países Sim. participantes, né? O que você achou dessa diversidade que hoje a Copa do Mundo, um evento como esse, se tornou? É uma referência, eu acho que até de comportamento humano.
Eu acho que o futebol, a gente pode pegar como exemplo essa Copa do Mundo, principalmente, é, de que tudo está conectado. Já não dá mais para a gente fazer só aqui nesse canto, naquele canto. A gente vê os países já, todos têm loiros, negros, tem de todas as raças, todas as cores ali jogando. Então, assim, não dá mais para a gente nem falar disso com uma opção que não se tenha, né? Eu acho que a Copa do Mundo, abrindo para mais países e colocando essa diversidade toda em conjunto, traz isso. E se você vê entre os jogadores, eles são muito queridos uns com os outros, né? Sempre se apoiam. Quando termina o jogo, alguém é eliminado, sempre tem alguém do outro time levantando. Então, assim, eu pago muito pau pro futebol. Eu admiro Todos muito, né? nós. Eu acho que não tem como. Até quem não gosta no Mundial coloca a camiseta e vai torcer, né? Exato! Olha, eu tenho um monte de conhecido meu que não entende futebol, não gosta de futebol, mas ama a Copa do Mundo. Então, assim, é aquela pessoa que vira torcedor de 4 em 4 anos. Agora, pense em outra coisa em relação ao que a gente está falando também, Cris. Quanto dinheiro não mexe o futebol? Se você vamos ver aqui no Brasil só, o trânsito caótico que fica antes do jogo. Aí tem pessoas que estão vendendo nos faróis, os bares todos lotados, estacionamentos que você tem que parar o carro para poder assistir. Uber também. Então, e o jogo está acontecendo nos Estados Unidos, não está acontecendo no Brasil. E isso acontece na maioria dos países que participam. Ou seja, aí eu vou um pouco contra o que fala assim, pô, o jogador ganha muito. Mas olha o que ele gera também em retorno, né? E não só no país que ele está jogando, senão fora também. No Brasil, a gente também tem uma invasão no sentido positivo de jogadores e técnicos estrangeiros. Sim. Então, é globalizado. Não dá para a gente escapar mais. E isso é no mundo todo, né? Mundo todo país tem técnicos estrangeiros, jogadores estrangeiros, brasileiros no mundo inteiro. Uhum. E ano que vem, pegando essa caroninha da Copa do Mundo, a gente tem uma Copa do Mundo feminina acontecendo aqui no Brasil, gente. Uhum. Qual é a sua opinião sobre essa Copa? O que você espera? Eu sei que você é um grande aliado das mulheres, eu sei disso, porque eu sou tua amiga, te acompanho, e eu sei que você é um aliado. E o que você espera como que essa Copa do Mundo no Brasil feminina deixe como legado? O que eu não espero é que seja como 2014. Dentro do campo começando, né? Mas assim, eu acho que vai ser uma coroa para o futebol feminino. Alguns anos para cá vem crescendo, vem evoluindo. Eu acho que o ano que vem é o ano de coroar e falar, ó, agora a gente se equilibrou com todos os países, com toda a história, lamentavelmente no Brasil. O Brasil tem uma história contra o futebol feminino até há umas décadas atrás. Então, eu vou falar gente como brasileiro, tá? Eu me sinto brasileiro. Você é brasileiro, Eleazar. Mas assim, a gente fez um trabalho com o futebol feminino muito rápido, justamente para essa defasagem histórica. Só que a gente já alcançou o ápice. Então eu acredito que a Copa do Mundo, ano que vem, é justamente essa coroa que fala, ó, vocês estão no mesmo nível que todo mundo, torço pelo Arthur Elias, torço pela seleção brasileira e pelas meninas, para que o Brasil seja campeão. E você, como formador da CBF Academy, você deve ter muito contato com treinadoras e técnicas mulheres também, sim, né? Sim. Qual que é a diferença de nível entre homens e mulheres na sua formação na CBF Academy? O que eu vejo é falta de oportunidade mesmo. Diretamente falando, eu acredito que deveria ter mais oportunidade para as mulheres técnicas, porque no conhecimento elas são muito boas, né? Até a seleção brasileira está fazendo um trabalho agora em toda a jornada onde juntam a seleção, algumas técnicas vão acompanhar o trabalho da seleção, né? Aconteceu agora em Itu também. Então, assim, eu acho que não é falta de conhecimento e capacidade, é só colocar elas dentro das comissões também. Isso eu sinto muita falta no futebol brasileiro. Mas a FIFA agora determinou que em cada comissão técnica do futebol feminino tem que ter pelo menos 2 mulheres. Sim. Isso já está sendo agora, eu acho que de mais a mais, por mais que seja alguma coisa obrigada, tem certas coisas que precisam começar obrigadas para depois tornarem-se comum e normais, né? Sim, mas eu acredito que também nas comissões do masculino poderiam colocar uma mulher. Sim. E ali eu acho que faz muita falta também. Você acredita nisso? O olhar da mulher é diferente. É diferente em todos os aspectos. E aqui no Brasil eu vejo uma certa, às vezes, carência até do trabalho psicológico nos times de futebol. E o olhar da mulher, ele vai muito para esse lado, entende? Por lado do detalhe, do que o jogador está sentindo, do que ele está pensando. A gente vê que, às vezes, o jogador se desespera em momentos difíceis, até o que aconteceu em 2014, foi um apagão mais mental que físico e técnico. Então, tudo isso mostra que um olhar diferente, de novo, mesmo que os negócios, um olhar diferente, um olhar de fora, vai reforçar muito o futebol e o lado dos negócios do mundo profissional.
Ai, eu fico super feliz de escutar isso de você, porque assim, eu também tenho muita esperança com essa Copa do Mundo. É lógico que a gente está no meio desse fervor da Copa do Mundo masculina. Acredito também no Brasil. Agora, na seleção feminina, eu tenho certeza que seremos campeãs. Você crava isso também, Leonardo? Vamos, estamos juntos nessa. É isso mesmo. Então, você falou que você torce para o Brasil, mas você acredita que seja Argentina e França. Se o Brasil for desclassificado, qual que a tua torcida vai ser para quem agora? Aí, não Messi, tem Chile. Pro Messi. Não tem só Chile. Pra ele, tá? Se só o Brasil desclassifica. Não, então, a gente tem que ter um preferido. Seria só o Messi, aí eu vou ter que falar para a Argentina. E aí, América do Sul também, o futebol permite a gente ter essa paixão, né? Então vamos torcer para a América do Sul também. Brasil em primeiro lugar, América do Sul em segundo. Brasil em primeiro lugar, América do Sul em segundo. E as seleções africanas, o que você tem achado delas? Eu acho elas encantadoras. Eles têm uma simpatia natural, né? Então, assim, e eles são muito humildes também, né? Até o outro dia teve um comentário que falava assim, poxa, quando eles perdem parece que eles não perderam. Então eles têm esse espírito do esporte, eles ainda se encantam com tudo isso e eles estão evoluindo muito rápido. Isso também é uma das características do futebol. Hoje também é globalizado, um sabe o que o outro faz, um sabe como o outro joga. Eles estão levando técnicos estrangeiros também, tem muito brasileiro lá também fazendo esse trabalho por debaixo ali que ninguém tá vendo. Então, assim, não tem como ficar encantado com eles. Às vezes a gente tem uma certa dor de que sejam eliminados, mas a gente também gosta de ver o futebol das grandes equipes. É um vai e vem, né? Isso que é. Eu concordo com você. Eu torço muito para as seleções africanas. Eu sou uma grande incentivadora, adoro assistir os jogos e meu coraçãozinho bate forte quando eles estão em campo, porque eu acho tão legal. Eles são alegres, eles dançam, eles cantam, eles rezam, eles oram. Eu acho isso muito bonito. E isso é mais uma beleza, né, do futebol, porque o futebol não é só futebol. Hoje o futebol virou um sportainment. Né, futebol com entretenimento. Sim. E essa diversidade, essa cultura, eu acho que faz parte. Né? Eleazar, querido, eu queria te agradecer muito. Eu falei que ia ser rápido. O tempo voa aqui. Eu falei que ia ser rápido. Por mim, eu ficava aqui o resto da tarde só escutando suas histórias, devem ser milhares. Gente, por favor, sigam Eleazar Villavicenzio. Sim. Villavicenzio nas redes sociais, que é Eleazar com Z, Villavicenzio com 2 L's, né? Eleazar VF. VF. No Instagram, nas redes sociais. Eu sou Cris Macis, com CHRIS Macis. Foi um prazer te receber, não tenho como te agradecer. Ficou com gostinho de quero mais, de verdade. E a gente volta em breve, no próximo domingo, depois que os meninos terminarem de comentar os jogos da Copa, BRT Sports Talks. Entra comigo de novo, te espero lá. Um beijo. Tchau, tchau.